Olá pessoal, boa tarde, né? Agora é boa tarde, mas para quem vai assistir esse podcast, bom dia, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Macaé com o tema Espiritualidade e Religiosidade na Saúde Pública de Macaé. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga minha, né? Ela é pós-graduada em espiritualidade e na prática clínica. Ela que é ex-psicóloga do INCA, né? Tá aposentada e tem muita experiência para compartilhar conosco aqui. Ela vai falar um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. E a gente está aqui também com a Nel Cris, ela que é a coordenadora do núcleo de apoio, né, assistencial lá do HPM, de religiosidade e espiritualidade, que é o NAE, que foi implantado esse ano aqui em Macaé. E a gente está junta nessa caminhada e esse podcast vai ser passado aí até para o pessoal do HPM, que a gente entende que isso aqui também é uma educação continuada por um grande trabalho que nós estamos desenvolvendo, eu como voluntária do hospital e a Cris aqui como uma das coordenadoras gestoras aqui do núcleo de assistência, ali do setor de humanização. Queria passar a palavra para a Cris, acho que eu já até apresentei ela, né? Boa tarde pessoal. Boa Oi, tarde. Conceição, prazer estar Olá. aqui, me sinto honrada de estar aqui com vocês, participando desse podcast. Eu que agradeço. Então, eu sou coordenadora lá do Hospital Público de Macaé de Urgência e Emergência, coordenadora da humanização e do Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa, um núcleo que foi inaugurado agora dia 1º de abril, né, foi implantado no nosso hospital, e o NAE, ele nasceu da Comissão de Humanização do hospital, né, eu sou também gestora pública e a gente está aí trabalhando, e a gente quer ouvir as suas experiências aí no INCA, suas experiências, conta pra gente. Bacana, bacana. Lembrando, gente, que a religiosidade e a espiritualidade, ela surgiu, como a Cris falou, agora em 1º de abril de 2023, no Hospital Público de Macaé, iniciando aqui conosco, mas em 2018, nós juntos aqui em parceria, né, desde o lado do projeto Rir Pra Não Chorar, a gente fez o primeiro congresso de saúde e espiritualidade 2018, eu como voluntária e pós-graduada aqui em espiritualidade, eu junto com a minha parceira convidei ela para estar junto e a gente está fazendo esse trabalho aí desde 2018. Então nós somos pioneiros na área de espiritualidade em Macaé na saúde e a gente fica muito feliz com isso. Antes da gente passar a palavra para a Conceição, eu queria fazer uma breve introdução. É o material da pós, tá, pessoal? Isso aqui é ciência, espiritualidade e saúde, né? A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, que é o que permeia aqui toda a experiência da Conceição no INCA. Então, vou fazer uma introdução breve, muito bacana, para a gente pautar também na teoria, para não ter só a prática. A gente entende que os dois, eles devem caminhar junto, porque a gente não está falando de uma coisa assim, só de prática, mas a gente está falando de ciência, e isso é muito importante. Há um interesse crescente na interface entre saúde mental, espiritualidade, religião e religiosidade, em especial na perspectiva de busca pelo bem-estar e qualidade de vida. É isso que a gente quer trazer para os pacientes do HPM, né, Cris? Principalmente quanto ao uso do coping espiritual e religioso no enfrentamento de situações de adoecimento e estressantes do cotidiano, ou seja, o modo como as pessoas utilizam elementos de sua fé ou de seu sistema de crenças para lidar com dificuldades em sua vida.
Lembrando, pessoal, que a gente não faz proselitismo religioso nos leitos. A gente colhe do paciente o que te traz força para você enfrentar esse desafio que você está passando agora aí na saúde. E a gente atende pessoas de várias religiões, inclusive nós do NAE, ou como voluntária, a gente caminha junto com o outro que é de outra religião ou de outra denominação. Eu tenho falado para a Cris que esse trabalho está fluindo muito bom, tá muito bacana, tá rolando uma paz e eu sinto a paz dentro do hospital como eu nunca senti antes, né? Então a gente busca do paciente esse algo que é intrínseco no ser humano. Né? A maioria, todos acreditam em Deus, né? Em uma força, mas a gente busca desse ser humano quais são as suas práticas, se essa pessoa tem prática, quais são as suas crenças. Tem gente que não tem prática nem crença, mas tem família, onde diz que a família é a sua base, é a sua força, ok? Então esse texto destaca alguns dos impactos encontrados na articulação entre espiritualidade e religiosidade e saúde mental, né? Estamos aqui com a psicóloga Conceição, com a intenção de discutir a incorporação dessa dimensão na prática clínica. E ela também vai relatar aqui um caso clínico de uma pessoa que tem uma religião e que conseguiu, através da sua religião, trazer força para aquele desafio que essa pessoa estava vivendo, que é o uso de drogas. Ela vai contar esse caso aqui agora. Então, considere-se os achados positivos em pesquisas científicas, gente, positivas. O fato de que cerca de 80% da população mundial possui alguma afiliação religiosa e que a fé tem sido identificada como poderosa força mobilizadora nas vidas de indivíduos e comunidade. E essa força poderosa a gente tenta resgatar nos leitos do HPM, com uma escuta ativa, com um olhar ativo, com uma amorosidade, com um acolhimento, olhar o outro na sua subjetividade, né? Ouvindo a sua trajetória, o que traz força, né? Então, saúde é definida como estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, segundo a Organização Mundial da Saúde. A dimensão espiritual, ela foi incorporada ao conceito em 1999. Olha que bacana, em 1999. Então eu vou passar a palavra aqui, tem bastante coisa aqui muito interessante, mas eu vou passar logo a palavra aqui para Conceição. Eu gostaria que ela se apresentasse, falasse em que ano que ela entrou no INCA, como foi a sua trajetória no INCA, quais foram os casos que mais te impactaram, você agora com essa visão ampliada de espiritualidade, né? E todos esses estudos científicos, o que você percebeu quando você uniu essas coisas, o que você percebeu na prática com os pacientes oncológicos, na questão de cura, na questão de menos tempo dentro do hospital, na questão de ser pessoas mais resilientes. Fala pra gente um pouquinho, se apresenta e fala um pouquinho aí da sua trajetória lá no INCA. Bem, boa tarde, mais uma vez eu quero agradecer a Cris e a Jandiara por esse convite. É muito bom sempre falar, né? Eu digo assim que eu sou muito fã, né? Do que eu faço e de que todos nós fazemos de uma forma ou de outra, a gente acaba colaborando e ajudando, né? Para diminuir um pouco o sofrimento, que eu digo nem é o sofrimento da dor,
que também tem, mas é um sofrimento psíquico, que é muito grande. Então, assim, a minha trajetória no INCA foi lenta, como qualquer profissional da área de saúde, principalmente na área pública, e é difícil. Eu também tenho especialização em saúde pública, trabalhei na Secretaria de Saúde muito tempo, e quando eu fui para o INCA, eu senti muito assim, os pacientes, apesar de ter um número, que eram muito poucas colegas, eram 3 só, para atender uma unidade, na época era só uma unidade, hoje são 3, o INCA, mas na época, há 33 anos atrás, era muito confuso. E tudo muito, muito assim, muita dor, o próprio hospital, os próprios... Porque é uma coisa assim que eu gosto de frisar, nós, enquanto psicólogos, a gente não pode só ter uma visão do paciente, né? Nós temos que ter a visão da família e principalmente de quem cuida, que são os enfermeiros, os médicos, a assistência social. Então, todo esse grupo precisa de ajuda, né? E quando eu fui para lá, não tinha ainda a especialização só médico e enfermeiras que tinham na área da oncologia. E aí foram começando o grupo a fisioterapia, partiu para fazer isso, porque o paciente, é um paciente comum, mas é diferenciado em algumas coisas, principalmente pela mutilação. São os pacientes que, como eles falam, paciente, por exemplo, da minha área, que eu posso falar isso muito bem, que é a cabeça e pescoço, que a gente chama, que são aqueles pacientes que foram mutilados da cabeça para cima. Então, não tem olho, não tem um nariz, não tem um pedaço da boca, e fica com a tráqueo, né, sempre ali, né? Então, esses pacientes, eles socialmente, eles já sofrem, né? Por isso, pela sociedade e por eles, porque eles estão vendo que eles não se consideram normais, né? Então, assim, e com isso eu vi a necessidade da gente ter que ter ali dentro também, para o grupo da psicologia, que éramos 3, 4, no caso, quando eu entrei, que tivesse mais gente, mas para isso nós teríamos que formar pessoas na psicologia oncológica. Porque até então já se ouvia falar em psico-oncologia. Só que a psico-oncologia, ela abrange a todos os profissionais. É um médico, é um enfermeiro, é um fisioterapeuta, é um assistente social. Qualquer um pode fazer. A psicologia oncológica não, é só para psicólogo. O porquê? Qual é a diferença? Porque nós, psicólogos, nós temos um olhar, né, que eu digo, uma escuta diferenciada, até mesmo pelo encargo do médico, então da enfermagem, coitados, que são mais que trabalham, né, os técnicos, enfermeiros, trabalham muito dentro da instituição. Então, assim, eles não têm tempo para dar conta disso tudo, dessa escuta que eu digo que é diferenciada, esse olhar diferenciado. Então, nós criamos isso e fomos muito felizes porque nós formamos muitos profissionais, né? Assim, para mais de 5.000 que ainda continua. Eu saí e ainda continua, né? Eu saí tem 10 anos. Que projeto é esse, Conceição, que vocês criaram? Isso é psicologia oncológica. Dentro do INCA? Dentro do INCA. E você hoje fazia... Sim. Você fazia além de ser a chefe, eu tinha o meu grupo de orientação, porque assim,
eu consegui colocar em cada clínica um profissional para pediatria, para o SEMO, que é o Centro de Transplante de Medula Óssea, para mastologia, para urologia, para cabeça e pescoço, né? Então, assim, cada para o toque, tecido ósseo conectivo, né? Que são os tumores específicos de cada, né? De cada área. Então, assim, é até por isso que há diferença, né? Então, hoje, pelo Brasil, nós temos esses profissionais de saúde que preparamos para isso, para ir. Então, é assim, é uma coisa... Era um curso de quanto tempo? Como que funcionava isso? Não, é uma especialização 2 anos. Ah, especialização de 2 anos. Isso acontecia onde? Dentro do INCA. Ah, dentro do INCA. Dentro do INCA. E você Eles deu aula? Sim, dava aula, né? Dava supervisão, então tudo isso. Todos nós psicólogos né, de todas as unidades que hoje nós temos. Então, assim, e continua, é um trabalho contínuo, que é uma coisa muito importante. E isso é muito interessante para todos os hospitais, que é uma sugestão que eu estou dando para vocês implantarem isso, porque vocês veem a melhora. E os próprios pacientes, eles falam sobre isso, eles observam isso, né? Porque, assim, Jandiara, é diferente um profissional psicólogo que nunca trabalhou com oncologia do que um que trabalha. O olhar é diferente, no entanto que quando eu recebia as alunas, nós antes de fazer uma entrevista. Se a gente visse começar, ai, coitadinho, não, já não servia, nem para dar começo, porque ali não tem coitado. Ali são pessoas que precisam de ajuda. E a mesma coisa, estou com vontade de chorar. Não, você pode chorar no banheiro, você pode, porque me lembra a minha mãe, me lembra meu pai, me lembra um filho, vai tratar isso na sua terapia. Aqui dentro, você é a profissional. Porque isso dá uma segurança, isso dá para o paciente, porque ele já tem essa responsabilidade de estar com aquela doença e, além disso, de ter cuidado com os familiares que sabem que estão sofrendo. Então, eles não precisam do sofrimento do profissional. Já chega de sofrimento, né? E isso foi uma ideia que partiu da humanização do INCA? A humanização chegou no INCA... Não, são coisas diferentes. Lá nós temos ainda a humanização, mas era assim, não se envolvia nessa parte clínica, não. Entendi. Não, colaboravam, porque nós sempre fizemos eventos, participávamos e eles ajudavam, mas não, assim, não tinha a interferência. Talvez porque seja um hospital muito grande, muito amplo, né? E talvez também até mas nós fazíamos, por exemplo, eu era chefe do serviço, eu participava de todas as reuniões, entendeu? Na época da qualidade, né, que começou, fiz todos os cursos, nós fazíamos isso. Ok, entendeu? Bacana. E a parte da espiritualidade no INCA? Pois é, a espiritualidade, assim, antes veio, na verdade, o trabalho há 16 anos atrás, que quem implantou isso, coordenador, é Dr. José Adalberto Oliveira, que ele, inclusive, eu até te passei um Instagram, que ele faz, ele é um médico ginecologista, oncologista, e ele tinha esse olhar, porque ele era um médico, assim, que sempre estava muito ligado na psicologia, né? A gente sempre participava, até por causa dos pacientes em comum, a gente conversa. Eu trabalhei muito com o Adalberto na triagem, que foi logo o começo meu da psicologia. Eu atendia na porta do hospital, e ele, na época, trabalhava lá junto também, atendendo, e ele via da necessidade
de tudo isso. Inclusive, ele presenciou uma cena que um médico, a recepcionista, me chamou, porque ao entrar na sala, a paciente estava muito agressiva e me chamou, e eu fui para conversar com ela, para isso na entrada do hospital, né? Na triagem, que a gente chama. E ela foi, abriu a blusa e a mama toda contaminada já pelo câncer, né? E ela falou assim: o que você acha que é isso? Ela falou para o médico com uma agressividade que era assim muito grande, de raiva. E aí eu fui e falei: sim, mas você veio pedir ajuda, nós queremos ajudá-la. De que forma a gente vai poder ajudar, né? Então, assim, o médico, eles ficam assustados, porque, né, o impacto para eles também. E conversando, ela explicou que ela sabia, ela teve um câncer primeiro, não quis cuidar, porque ela descobriu que o marido dela estava traindo ela com a vizinha. E uma forma de agredir foi permitir que o outro câncer. E aí ele saiu de casa. Foi quando ela resolveu se cuidar. Infelizmente, é uma paciente que não teve muito êxito e veio a óbito depois, né? Então, assim, tudo isso, né, a gente vê, a gente escuta. Agora, se é um profissional que não está preparado, vê, porque era uma couve-flor. Você olhava assim, parecia aquela couve-flor, sabe? Só que a couve-flor é mais bonita, né? Mais durinha e tal, mas você imagina como é que é. Então, assim, os médicos, os profissionais, não só médico, enfermeiro, eles também têm, sabe, esse sofrimento muito grande disso. E a humanização, a espiritualidade começou porque o doutor José Adalberto, ele fez aqui no Rio, na PUC, se eu não me engano, uma especialização, e aí ele começou a implantar 16 anos atrás, que é o NAVE. Né? E ele ficou como coordenador, só que os voluntários não são profissionais do INCA, não são. São voluntários. São voluntários, e assim, externo. E tem uma outra coisa que na minha gerência foi uma coisa combinada, inclusive com ele, a gente conversou e tudo, porque nós descobrimos, assim, que tinha uma voluntária que entrou para o NAVE, mas na verdade ela queria, porque ela estava fazendo psicologia, e ela queria trabalhar com psicóloga. Só que ela fez um estrago, porque o hospital fica, né, os pacientes muitas horas ali. Então ela passava por ali, mas cada fala, ela destruía o paciente. E começaram a chegar até a mim. Então eu fiz a reunião e tudo, então foi proibido na época de ter uma pessoa que fosse estudante de psicologia, que não tivesse uma formação, que não passasse pela psicologia do hospital, até por uma coisa de respeito, já que, né, por exemplo, eu atendo em hospitais de pacientes minhas que internam, eu vou direto à colega, eu vou direto ao setor de psicologia e falo, me apresento, olha, eu sou Maria da Conceição, eu sou a psicóloga da paciente fulana de tal, eu vim aqui para atender, tudo bem? Ótimo, porque isso é uma questão de ética, em qualquer lugar que a gente possa ir, a gente tem que fazer encontro profissional. E, infelizmente, então, foi cortado isso. Nenhum profissional, assim, né, da psicologia ou médico, não era permitido. E quem era permitido entrar no NAVE? Qualquer pessoa. Você quer ser estagiária, você é uma pessoa que quer ser uma estagiária, mas você não vai com essa finalidade de querer ir porque você estudou enfermagem e você quer ver, e você quer trabalhar dar opiniões como
enfermeira, ou como psicóloga, ou como assistente social, ou como fisioterapeuta. Pessoa Então, sem formação religiosa, porque lá no NAER sim, é assim, tem várias pessoas, mas cada um é de uma religião e de uma lá também. Ok. Lá também. E lá começou assim. Antes, nós sempre tivemos um capelão, que nós temos uma capela dentro da igreja, do hospital, né, do INCA, e então sempre tinha um capelão. Mas depois de um tempo, devido assim a ter várias pessoas que são, por exemplo, evangélicas, que já não gostam, né, de santos, né, porque a Igreja Católica ela tem mais, né? Então assim, hoje eu só tenho uma cruz, né? E mais nada. E são pessoas que vão, né? Então, assim, por exemplo, o que que acontece? Antes, nós, psicólogo ou a enfermeira que estava muito ali, chegava e falava assim, ó, Conceição, tem um paciente que ele não está bem, mas ele queria que fosse o pastor dele viesse, ou que o pai de santo viesse. Aí eu conversava com a assistente social, isso antes do NAVE, há 16 anos, né? Antes, 16 anos atrás. E aí não. Então hoje o NAVE faz isso. Então tem o pastor, tem e é muito interessante que uma vez por ano eles fazem uma cerimônia com todos eles. E é muito bonito. É muito É um interessante, culto muito mesmo. ecumênico, né, Conceição? Um culto O ecumênico. culto Todas ecumênico, as religiões. exatamente, A gente vai ter exatamente. o nosso aqui. Vai Isso, ser o e é primeiro. muito, olha, Pode isso ser eles antes ficam, do Natal, né? Pode ser antes do Natal. A olha, gente tá eles ficam tão felizes que vocês não imaginam. Como eles são agradecidos por isso. muito interessante. Muito. Conceição, o Naera aqui, né, a gente teve a preocupação de estar de estar convidando os voluntários para participar e ser um voluntário, né? E aí a gente tem aqui voluntários de todas as formações, né? De todas as idades, todas as religiões. Sim. Então essa organização do NAE, a gente teve a preocupação de que essa abordagem ao paciente ele deveria ser diferente, porque não é a abordagem da psicologia, né? Exato. É da espiritualidade e não é da religião, é da Sim, não. espiritualidade. E Espiritualidade. aí a gente vai construindo junto esse diálogo, que no início todo mundo ficou com muita dúvida. Mas o que a gente vai perguntar para o paciente? Não é perguntar, é uma escuta qualificada. Né? Exatamente. É uma escuta qualificada, é uma escuta genuína, verdadeira, né? Sim. É um ministrando consolo, esperança. E aí no começo foi difícil, mas a gente está chegando, graças a Deus, no momento que é como se todos falassem a mesma língua, né? Sem regra, mas com a mesma missão, né? O que a gente tem que trazer, né? O objetivo é o mesmo. Escuta para eles. Não é? O objetivo de vocês é o mesmo, mas isso é muito importante. Então, assim, o NAVE lá também, eles começaram a fazer, também tem, né? São pessoas de várias religiões que participam. Então, isso tudo ajuda muito aos pacientes, né? E assim, agora é como você falou, né, Cris? É importante colocar para as pessoas que querem ser voluntárias qual é a função dela. Porque, assim, você sabe que hoje está muito complicado tudo aí fora, até para estágio e tudo, né? Então, a gente viu muito isso lá dentro da instituição. Era uma forma de estar, e tanto que chegava e pedia depois, você pode dar dizendo que eu trabalhei aqui tanto. Não, você foi voluntária aqui tantos anos, tanto tempo. Então, assim, isso é importante, sempre ter esse diálogo e dizer qual é o objetivo ali. A pessoa está ali para poder, exatamente, porque a escuta, é que eu digo, todo mundo pode ter essa escuta. Exatamente. E eu acredito, né, que o sucesso de uma equipe é a coordenação, né, tá presente,
tem que estar presente, né? Porque ali a gente está analisando, a gente está junto com eles, que até a gente também erra, né? Mas a gente está orientando a equipe. E como? E Orientando erra e a equipe. aprende. A gente aprende todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu até hoje aprendo. A Exatamente. gente aprende todo dia. Conceição, falando um pouco aqui do NAVE, esses voluntários do NAVE, eles tinham algum questionário pronto ou era uma coisa solta? Não, tem sim. É a mesma coisa que os voluntários que trabalham com criança também. Aí existe já um outro setor, que é, no caso, assim, para brinquedoteca, para... Também nós temos, né, até que você já falou, que é aqueles meninos com narizinho, que é feito... Até você já fez parte, né, de um trabalho desse, né, de... Palhaçaria, né? Palhaçaria. Isso. Então, assim, lá tem muito isso, mas tem um setor que é para isso. O NAVE não, o NAVE é diferente. Mas mesmo o NAVE, o próprio Adalberto, ele dá cursos, ele está sempre reunindo o grupo, está sempre fazendo, eu sei porque eu tenho ele direto, né? E ele é meu médico, além de ser meu amigo, é meu médico. Então a gente troca muito. E ele tem muito esse cuidado. Tanto que ele se aposentou do INCA e ele continua lá só como coordenador do NAVE. Bacana. Então existe um questionário para que esses voluntários vá aos leitos? Sim. Existe um questionário para eles, quando entram, ter a noção do que é. Qual é o trabalho? Não é levar questionário, eles não carregam nada para o leito, principalmente para o leito. Né? Não fazem anotação nenhuma? Não. Ok. Não. Vai ali para bater um papo. Isso. Escutar. E aí, sim, aí tem feito uma supervisão, né? Por exemplo, eu quando estava lá, eu não sei hoje como é, tá? Mas assim, eu quando estava, nós tínhamos reunião, era chamada. Então, às vezes surgia um problema, um paciente falou uma determinada coisa que chocou, aí chamava, a gente fazia esse grupo, aí então orientava, explicava o porquê da reação do paciente, o que foi, o que aconteceu, mas eles simplesmente iam assim, com a roupinha, inclusive eles têm uma roupa diferenciada, né? Feito um jalequinho verde, e eles ficam no leito só, sabe? Escutando. E vocês, como psicóloga, davam apoio ao NAVE nessa escuta? Sempre. Conceição, você fazia parte da equipe multidisciplinar da humanização? Chegou a fazer parte lá? Sim. Nós temos a nossa equipe aqui, tem 2 psicólogas que fazem um trabalho brilhante também, ajudam muita gente. Muito bom, muito bom. Então, assim, é muito importante isso, né? Porque é um trabalho, o que acontece? Que você, quando está dentro da instituição, você aprende muito, né? Então, eu falei assim, eu aprendi, hoje até brinco, né? As pessoas falam assim, gente, você olha assim, você já dá um diagnóstico. A gente conviveu, e eu fazia parte de mesa redonda, de reuniões, né, dos rounds que a gente chama, que são essas visitas, né, com todos os médicos. Então eu chegava primeiro, já falava para eles, eu chegava para esse enfermaria, e olha, você vai ver um monte de gente aqui de anjinho, mas não são os anjinhos ainda. Aí eu sempre assim dava umas brincadeiras com os pacientes, né, da clínica, como as colegas falavam, e nós psicólogos fazíamos, como a fisioterapeuta, como tinha uma representante da enfermagem, nós íamos em cada, que a gente queria saber também da história clínica, né? E como é que estava a evolução desse paciente. Ô Conceição, então vocês acompanhavam os voluntários do NAE nas visitações do NAVE? E depois, após as visitações, vocês faziam ali uma discussão dos casos? Não, a gente não acompanhava porque era assim, eles têm, cada um tem um horário, então não é específico. Então fica assim, um grupo, por exemplo, que também não são muitos, né? 2, 3, às vezes por andar, né? Pediatria que tem mais. Só uma dúvida, assistência era individual?
Era um voluntário por um paciente? Não. Não? Era dupla? Tinha mais. De Tinha mais. religiões Para diferentes. cada paciente? Sim, tinha. E assim, cada um, ele às vezes nem falava o que se eles eram, qual a religião. Às vezes a gente nem sabia. Sim. Mas ali, a gente sabia depois que a gente conversava. Mas nos eventos, por exemplo, quando via, aí chamava um pastor. Então, a pessoa que era ligada, né, à igreja, né, evangélica, ela chamava. O padre, como já tinha o capelão e o Adalberto tinha muita amizade já é nosso muito antigo, então já falava. Ou então, assim, teve uma vez também que era um rabino. Então, isso tudo, então, aí eles entram em contato com esses, né, representantes e vão até. Bacana. Pode falar, Cris. A gente aqui tem 2 tipos de assistência religiosa. Tem a espiritual, que é os voluntários, e tem a religiosa, que é quando o paciente solicita o líder religioso que ele quer, o específico da religião, né? E aqui a gente está fazendo também, que está um pouquinho diferente de vocês, é que a gente tem um horário das visitas, todos os voluntários vão no mesmo horário. Não. Lá não. Mesmo horário. Até mesmo, lá não. E o que a gente está achando muito interessante é que no retorno das visitas a gente tem ali a discussão, saber algumas situações que acontecem. Então está sendo muito bom, muito aprendizado ali. Vocês têm um hospital pequeno, né? Quantos leitos são? O hospital é grande. É muito grande. Muito grande. Muitos setores. Bacana. Gente, vamos fazer... Antes de eu passar para a próxima pergunta para Conceição, vamos, porque eu estou aqui pensando que esse podcast, hoje ele vai até 6h30, né, Vitor? A gente começou às 5h40. A gente vai passar esse podcast pro grupo lá do HPM, tipo uma educação continuada. Então vamos lá, eu quero voltar aqui nesse texto que eu acho muito interessante para o pessoal ouvir, muito importante aqui, que diz assim, antes de passar outra pergunta para você. Saúde mental é uma área extensa, complexa e transversal do conhecimento. Não se restringe à ausência de transtornos mentais. Trata-se de um campo que apresenta várias significações e plural, produzido de muitas interações entre fatores bio, psico e social. Então, isso está tudo abrangendo a questão da saúde mental, importante social, cuidado psíquico e do biológico também, que vai afetar essa saúde mental, que envolve o estado mental de sujeitos e coletividade. Refere-se à percepção que as pessoas possuem sobre suas vidas. Eu lembrei de um caso essa semana que a gente foi em um leito de pacientes do CAP, Centro de Apoio Psicossocial. E ali eu percebi que era não uma religiosidade, mas uma espiritualidade, que aquele casal, principalmente a mãe, ela trazia força dos desenhos da Disney, dos desenhos animados, porque ela coloca o nome do bebê, Moana Alice. E aí, se a gente vai ver, né, a gente já fica com essa percepção de espiritualidade. A Moana fala de deuses, né? Não assisti ainda. Mas a questão da Alice no País das Maravilhas fala sobre a questão do mal e do bem, dessa dualidade. E no final, o bem vence, né? Que tem ali o chapeleiro, que é o salvador da Alice no País das Maravilhas. E eu achei isso muito legal, porque quando não existe uma cultura religiosa, existe algo intrínseco que traz força para aquele paciente vencer, né, os seus desafios. Até porque a gente, quando criança, quando assiste um desenho desse, por exemplo, Mulher Maravilha, eu saía de um desenho de Mulher Maravilha me achando a heroína, cheia da força, né, para enfrentar todos os meus desafios com o poder que eu recebi ali naquele momento. Então isso é psicologia pura, né? E foi muito legal quando eu percebi assim uma espiritualidade diferente, não uma religiosidade.
E que isso trazia muita força para ela, até porque ela já estava ali de volta no hospital, porque toda a sua cesárea tinha infeccionado. E o pai também dessa criança, ele era especial. Mas eles traziam uma leveza, um colorido para o mundo que eu fiquei encantada com aquilo, né? Eu estou estudando até o Dr. Gabor Maté, que ele fala sobre o mito do normal. Quem é normal hoje? Né? E aí a gente tira de um caso desse, você sai dali, puxa, que bacana, eu aprendo com ela. Eu aprendo com esse casal, né? E aí eu fui ali, olhei a Moana, pequenininha, lindinha, fechei os meus olhos e pedi proteção divina para aquela criança, que era uma coisinha fofa. E eu fiquei muito encantada com aquilo, né? Então, religião pode ser definida como um sistema de crença e práticas que envolve uma determinada comunidade, que a gente viu ali aparentemente que não tinha, né? Mas nesse caso, quando é um sistema de crença apoiada em rituais que objetivam conexão com o sagrado. Quanto à espiritualidade, refere-se à busca essencial, olha a Moana aí, de cada indivíduo pelo significado e propósito de vida. A espiritualidade não precisa envolver religião, ou seja, pode ser completamente singular. Bacana. Liguei a Moana aqui. Agora eu queria perguntar para você. Você diz que teve um caso, né, que eu vi você apresentando na pós, né, que a gente terminou agora. É um caso de espiritualidade de um paciente usuário de drogas e que se recuperou através da sua espiritualidade, das suas práticas religiosas. Conta pra gente como que foi isso aí, um pouquinho dessa experiência aí de consultório. Na verdade, esse paciente é um morador, foi um morador em situação de rua, e eu fazia um trabalho, fiquei 5 anos fazendo um trabalho numa instituição com os moradores em situação de rua aqui do Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul. Então, os pacientes, eles iam e a gente tentava abordar, conversar, eu enquanto psicóloga, para levá-los para uma casa de apoio, para ajudar. E esse paciente, que eu tinha uma sala dentro da instituição, que é uma igreja católica, no Leblon, e tinha imagens de Cristo. E me chamou a atenção porque ele entrou a primeira vez, antes de falar comigo, ele olhou para a imagem, ficou um tempo parado, olhando para essa imagem, né, do Cristo, e ficou emocionado. E aí foi quando eu abordei, comecei a saber, queria saber um pouco da história dele. Ele foi para a rua com uns 14 anos de idade, o pai era etilista, então ele bebia, né, muito, era muito, e o irmão mais velho era drogadito. Então, ele tinha uma referência de quê? A mãe era evangélica, ele sempre ia à igreja com a mãe, tinha essa crença, essa fé, mas quando o pai teve um acidente, ele foi subir no telhado, estava já alcoolizado, e ele caiu, morreu. Então, teve traumatismo craniano na frente dele. Ali já mexeu muito com ele. E ficou tudo bem. E o irmão, e logo em seguida, esse irmão foi para a cozinha, ele estava em casa, a mãe trabalhando, o irmão se enforcou. Quando ele chegou, ele estava com o pescoço e ele não pôde fazer nada. E aí ele falou, vou para a rua que eu não tenho mais nada aqui para fazer. E ficou. Entrou na droga e ficou.
Então, dessa vez que eu tenho mais ou menos 5 anos, que eu abordei a primeira vez, ele não, ele queria, chorava e tal. E eu falei para ele, o que foi que te sensibilizou? Porque quando você chegou aqui, você nem praticamente me viu, mas você viu a imagem de Cristo. O que ele traz para você? Aí ele falou, ele é o meu pai. Ele é o pai o quê? Aí é o pai simbólico? Representa seu pai? Que eu quis puxar um pouco para ele sobre isso. Ele falou, é ele que me dá forças para eu continuar vivo. E eu falei, então, e você acha que ele quer ver você assim? Você é uma pessoa inteligente, é um rapaz bonito, e é um rapaz jovem, né? E ficamos. E aí ele conseguiu ir para o abrigo e tal, mas só que era idas e vindas, idas e vindas. Até que chegou um ponto que ele me procurou de novo e falou, não, agora eu quero ficar. Porque chega dessa vida, que isso não é vida. As pessoas mexem com o cachorro que está do meu lado, mas nem olham para mim. Eu falei, pois é. E aí? Aí ele falou, eu só tenho mesmo o meu pai. E ele sempre falava isso, meu A pai. mãe já tinha morrido? Não, a mãe é viva, mas ele não queria ir mais para a mãe. Porque ele achou, ele se revoltou, inclusive ele era evangélico, passou a ser católico, porque ele achou que a mãe não deu a devida importância para tentar, com toda a fé que ela tinha, de tirar o pai desse lugar e o filho. Os dois morreram junto na casa deles. Então, assim, isso trouxe essa revolta para ele. Coitado. Mas, enfim, ele que hoje... peso pra ela, hein? Muito, muito. Com tudo isso, ele esqueceu dele, né? Deixou de olhar Esqueceu para ele. totalmente dele. E mais assim, Você era depois... voluntária lá dessa igreja no Leblon, né? Você atendia como psicóloga. Sim, como voluntária. E depois ele foi para casa, né? Se recuperou, nunca mais botou álcool. Ele hoje, ele trabalha, está tentando faculdade, que ele quer ser assistente social, ele dá aula nos abrigos, ele fala da experiência, inclusive eu tenho aqui próximo da minha casa que ele se comprometeu que vai levar ele para o abrigo e vai assumir o cachorro dele, porque ele não quer ir por causa do cachorro, porque ele tem um cachorro que ele diz que é filho dele. É aqui, mora aqui embaixo do meu prédio, praticamente aqui em Copacabana. E eu quero tirar ele também, quer dizer, estou sugerindo, e ele também tem isso. E ele falou, nós vamos conseguir. E ele está desenvolvendo esse trabalho, mas assim, dentro, e é o que ele sempre repete, se não é o meu Pai, o meu Deus, eu não sairia, eu não estaria vivo hoje. Bacana. E fala pra mim de um caso que te impactou no Inca, de cura através da espiritualidade. Você lembra de alguma coisa? Eu tive vários. Vários? Comenta sobre isso com a gente. Mas assim, um que era uma senhora com 82 anos, que ela foi a queixa, um tumor de tireoide. Mas um tumor de tireoide já em nível avançado, de acordo com os exames. Então, ela estava para fazer a cirurgia, e eu sempre ia na véspera, eu sempre costumava ir nos leitos quando o paciente, eu conversava, via se ele estava bem, para ele subir tranquilo, como na volta também, depois a gente conversava e tudo, né, para dar continuidade. E essa paciente, chegou o médico, anestesista, para conversar com ela, para subir junto e tal, e ela estava com uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Aí ela virou para mim e falou assim, doutora, a senhora pode ficar aí? Aí eu falei, não, eu vou atender, mas depois eu volto. Não, porque ela não vai permitir que eu faça e que isso seja um câncer grave.
eu vou ser tratada. Aí o médico, era o residente que estava, riu. Aí eu falei assim, olhei para ele, fiz sinal. Aí, aí eles vêm com aquela coisa, né? Tá delirando, é surdo, né? Dão uns diagnósticos errados. Sim. E eu sempre, como eu costumava muito conversar com eles, eu falava assim, não faça isso. Você falava para os médicos? Sempre passava um corretivo nos médicos? Sempre conversei, e assim, a gente tomava café junto, e ali, né? Porque é aquela coisa, primeiro eles fazem isso como defesa. Eu até entendia, que é o medo, né? O medo do desconhecido. O desconhecido. Ali estava uma senhora que podia ser a avózinha dele, querida. Né? Então é mais fácil, né? Afastar, né? Tirar. Então, assim, e ele foi, aí eu falei assim, olha... Vitor, a imagem tá ruim dela? Aí eu falei, de vocês também está meio nublado, assim, de vocês também está ficando estranho. Mas vamos lá, então, tá dando para ouvir. Então, enfim, ela foi, subiu, 15 minutos depois ela desceu. Aí ela olhou assim para mim, eu estava em outra enfermaria e tal, aí ela falou, eu não falei, doutor, para a senhora? Aí eu procurei saber o que foi. Aí o médico falou, eu não entendi. O tumor regrediu. Que coisa! Eu falei, sabe como é o nome disso? Fé. Falei. Aí ele ficou olhando assim e falou, então, respeite. Isso, o nome é fé. Então, assim, essa, mas já tiveram outros vários, né? Assim, que tenham isso mesmo, sabe? E muito interessante. Eu tive paciente que foi diagnosticada que ia morrer não vai durar 2 meses. Há pouco tempo eu encontrei com ela aqui em Copacabana. Pessoa de fé. Pessoa de fé. Bacana. Eu lembrei aqui, eu recebi um áudio lindo, porque nós temos o projeto Rir para Não Chorar. Eu idealizei em 2016, e aí eu tenho uma parceira que me ajudava muito, era aqui no HPM, foi quando eu conheci Cris em 2018, que eu falei, Cris, vamos fazer o Congresso de Saúde e Espiritualidade? Tá bombando aí fora. Ela foi, topou. Só que a Aline, ela foi embora de Macaé, ela casou. E aí ela implantou lá no Hospital da Barra, no Hospital Vitória. E ela acompanhou um caso de um menino que os médicos queriam, ele estava com câncer, né, nos ossos, e queria amputar a perna do garoto, né? E a mãe falou assim, mas ele vai melhorar? Ele vai ficar curado? Não. E aí, eu vou pedir até para Vitor, se eu posso colocar esse testemunho aqui no meu microfone, que é muito impactante. Posso? Então vamos lá, ver se dá certo. Olha, segue um grande testemunho aí, galera, para fortalecer a nossa fé e acreditar, de acordo com a ciência hoje, fala que a espiritualidade e a religiosidade, ela tem um poder enorme, tanto na sua saúde mental, física, depressão, ansiedade, cura. E aqui eu tô compartilhando com vocês um áudio de uma mãe que está muito feliz, ok? Escutem aí. Oi, Aline. Bom dia. Aline, eu quero que você divida essa minha mensagem com a sua cunhada, não só com ela, mas com todas as mães que você encontrar pelo caminho, onde você for levar o projeto, com pacientes, aonde você for encontrar alguém vivenciando o que eu vivi, pode compartilhar esse meu áudio. Você é uma pessoa que acompanhou bem de perto o caso do Davi, e verdadeiramente Deus não une pessoas, Deus une propósitos, porque na primeira quimioterapia do Davi, o projeto Rir para Não Chorar estava lá. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que ali o Senhor selou o nosso encontro de propósitos. E vocês tornaram a primeira quimioterapia do meu filho um dia muito especial. Dali pra cá, muita coisa aconteceu, e você sabe. Eu passei por vários sustos. Quando os médicos diziam não, o Senhor disse sim. Quando o Davi quis desistir, eu orei para que o Senhor fortalecesse ele, para que ele não desistisse. Tantas coisas aconteceram. Eu vi o meu filho sem conseguir comer,
sem conseguir beber água, deitado numa cama, sem conseguir mexer a cabeça, de tamanha dor que ele sentia em todos os ossos do corpo dele. O Davi era uma criança que foi diagnosticado com um câncer ósseo muito agressivo, que é o sarcoma de Ewing, e com alto índice de mortalidade. Durante a nossa caminhada de fevereiro a maio, nós só tivemos luta em cima de luta. E em maio eu recebi a notícia que meu filho seria amputado. E eu conversei com a oncologista dele e eu perguntei para ela: tirar a perna do meu filho dará a ele a cura? Ela disse não. E eu disse para ela assim: então nós não vamos tirar. Como mãe, eu decido que vamos seguir o tratamento e seja o que Deus quiser. Naquele dia eu fui para minha casa, arrasada, angustiada, triste. A Jaque, minha amiga, me trouxe em casa. Eu fui pro meu banheiro. Eu nunca tinha orado pro Senhor de sutiã. Naquele dia eu orei nua. Eu estava nua, por dentro e por fora, debaixo do meu chuveiro. E eu agradeci ao Senhor os 11 anos de maternidade com meu filho. Agradeci o presente que o Senhor me concedeu no Natal de 2011, que foi dar a luz ao Davi. E naquele dia eu entreguei o meu filho pro Senhor. E eu falei: Senhor, tu me deu, é teu, pode levar. Eu abri o meu coração pro Senhor e eu falei: Senhor, mas se esse não for o teu propósito, eu preciso do meu milagre agora. E eu descansei no Senhor, chorei muito, me emociono demais quando eu conto isso pra alguém, porque foi uma experiência muito forte que eu tive, porque era uma mãe entregando o filho pra Deus. Naquele dia, eu já estava 15 dias sem ver a Duda, eu fui até a escola da Duda. Abracei minha filha, chorei muito. Muito. E fui para o hospital. Chegando lá, o Pedro que havia me rendido veio para casa. E eu comecei a conversar com o Davi. Sobre muitas coisas. Sobre magos, sobre liberação de perdão. Cheguei até a conversar com o meu pastor, porque eu queria muito que o meu filho fosse batizado. Mas a gente estava no hospital, né, amiga? Sem previsão de alta. Naquele dia eu ouvi que eu nem sabia se sairia dali com ele. E eu conversei muito com meu filho. E o meu filho, ele disse pra mim, ele falou assim: mamãe, você tá nervosa, né? Eu falei: não, filho, mamãe só quer conversar com você, porque ela quer que você fique livre de tudo que faz mal. Vamos orar e vamos liberar perdão na vida das pessoas que você sente mágoa. E oramos. Quando nós acabamos de orar, ele disse pra mim assim: mamãe, fica calma, tá tudo bem. Jesus já falou comigo. E eu me espantei e eu falei: como, filho? Ele falou: mãe, ele veio falar comigo. Eu falei: como assim? O que ele te disse? Ele falou: não entendi uma palavra, mamãe, mas eu senti dentro do meu coração o que ele estava dizendo. Eu falei: filho, e o que ele estava dizendo? Ele colocou a mão na minha barriga e ele falou assim: você não tem culpa de nada. Quando eu estava aqui dentro, tudo isso já estava escrito. Vai ficar tudo bem, mamãe. Eu vou ficar curada. Naquela hora, eu entendi tudo. E eu nunca mais peguei o Davi de volta do Senhor. Ali eu comecei a confiar na cura do meu filho. E a cura veio acontecendo. Então, amiga, mostre sim esse áudio para sua cunhada. E diga para ela que é para ela entregar ao Senhor, fazer o que está ao alcance da medicina, mas entregar ao Senhor sem pegar de volta. Porque o milagre, ele é algo muito real, ele é palpável. Eu vivo um milagre real. O dia da alta do Davi, nós viemos para casa e todo mundo sabe que em 12 blocos de quimioterapia, o Davi só não fez neutropenia no primeiro, mas ele fez a acidose metabólica, que também botou ele na UTI. E pela primeira vez, o meu filho concluiu o último bloco de quimioterapia, saiu do hospital com a certeza da cura. E nós éramos para ter tido, né, dentro de um cálculo, uma neutropenia na semana passada. Ontem ele fez a última dose de granuloquine dele, que são as células artificiais, para que a medula dele não parasse. A medula dele não parou e o Davi está super bem. O Davi hoje acabou a laserterapia dele. E eu creio que daqui para frente nós só vamos viver vitórias. E essa história do Davi vai alcançar lugares, assim, muito distantes, mas que vão edificar muitas vidas. Eu espero de todo o meu coração que esse áudio de quase 10 minutos possa edificar a vida da sua cunhada, edificar a vida de pessoas que estejam atravessando o mesmo que eu atravessei, porque eu vi meu filho morto. Eu vi meu filho morto quando ele fez a acidose metabólica, que ele fez uma parada respiratória na minha frente. E o Senhor poupou a vida do meu filho para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, amiga, é isso. É crer, é confiar, é orar, é entregar e não pegar de volta. Fica com Jesus. Dá um beijo na tua cunhada de todo o meu coração. Que ela possa vibrar muita cura e que ela possa crer que o nosso Deus é o Deus de milagre. Beijo. Bacana, né? Então, Muito. esse testemunho, esse relato de caso, né, conforme a ciência tem nos provado aqui, com muitas pesquisas, o quanto é poderoso, vamos dizer, ferramenta entre aspas, porque não é uma ferramenta, né?
para que você possa utilizar dessas estratégias para se curar emocionalmente, né? Se curar fisicamente, e que você tome isso para a sua vida, você que está passando aí por problemas de doença, enfermidades, né? Problemas da saúde mental, a espiritualidade, a religiosidade, a fé, né? A prece, a oração, ela tem um poder enorme sobre o nosso ser. Muito. É verdade. Né, Conceição? É verdade. A gente está finalizando aqui, né? Então, vários estudos, voltando aqui, têm apresentado desfechos positivos, né? Falando aqui de teoria e de prática, quando associado espiritualidade e religiosidade a questões que envolvem também a saúde mental em termos de qualidade de vida, né? E é conhecido por meio de evidências científicas robustas que a relação entre religiosidade e espiritualidade promove a proteção também para depressão. Olha que interessante isso, pessoal. Prestem atenção. Depressão, suicídio, acabamos de falar aqui, uso de drogas e de álcool, sofrimento psicológico e psicose, além de melhorar as relações sociais e estimular índice mais elevado de esperança e bem-estar. Então, aqui fala aqui abaixo, destaca para a gente finalizar, né, algumas evidências encontradas em estudos científicos em proteção ao suicídio. A Organização Mundial de Saúde informa que em números absolutos ocorrem 804 mil casos de suicídio por ano no mundo. E a espiritualidade e a religiosidade têm sido conhecida como fator protetivo ao comportamento suicida, né? Como diz aqui o autor Hassett, em 2018, em estudo realizado com uma população de 36.984 pessoas no Canadá. Então, observe que 63,1% dos entrevistados lá no Canadá relataram que valores espirituais eram importantes e concluíram que a prática, gente, religiosa está associada a menos tentativa de suicídio nos últimos 12 meses, tanto na população em geral, como naqueles portadores de transtorno mental. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda como fatores protetores também ao suicídio, crenças pessoais e religiosas que desencorajam o ato suicida e considera, né, os líderes religiosos pessoas-chave nessa empreitada. Gente, esse livro tem muita coisa boa, né? Esse aqui é um livro novo. Aqui fala também outra evidência sobre álcool e drogas, né, que já falamos aqui, que eu não vou ler novamente, que a gente já está aqui no final. Falamos também sobre transtorno mental, humor, psicose, a importância. Então, gente, por fim, estudos têm demonstrado, para a gente concluir o nosso podcast, que a espiritualidade e a religiosidade impacta em melhores relações sociais, níveis mais baixos de depressão, índice mais elevado de esperança e bem-estar. A espiritualidade e a religiosidade mobiliza energias e iniciativas positivas, fortalece os indivíduos, fazendo com que tenham condições de lidar mais eficazmente com o seu cotidiano. Muito, gente, a espiritualidade, a religiosidade, ela pode ser usada tanto na sua vida social, na sua vida psicológica, na sua vida familiar,
na questão da enfermidade, isso Sim. abrange tudo. É uma ótima ferramenta, né, entre aspas, para você lidar com os seus desafios Com humanos. certeza. Então Com eu passo a palavra agora para vocês, para a gente finalizar o nosso podcast. Quero agradecer a Conceição pela sua disponibilidade de estar aqui conosco online 1 hora, né? Você que fechou a tua agenda aí, você que é psicóloga também no Rio de Janeiro. Gente, ó, temos uma psicóloga aqui, ela pode também atender online. Ela que tem especialização em psicologia oncológica, pessoas que estão passando aí por questões de enfermidade aí na saúde, podem estar buscando, né, Conceição? Não sei se você certeza. pode estar buscando a Conceição aí para fazer o tratamento. Ela que é formada também em espiritualidade, integração da espiritualidade na prática clínica. Com mais essa formação, ela com certeza vai ser uma pessoa que vai tornar seus dias aí mais leve. Quero passar a palavra para ela e para a Cris para a gente finalizar o nosso podcast. Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, né, porque é um tema muito importante que eu acho que tem que cada vez mais ser divulgado realmente para muitas pessoas, para muitos locais. E, assim, só parabenizar e agradecer. Obrigada aí por vocês, né? Eu que agradeço, e de vocês escutarem um pouco da minha experiência, e eu estou aqui para tirar dúvidas que vocês precisarem e quiserem. Bacana. Você quer passar teu telefone para consultas online? Posso passar. Passa pra gente. 21 21 999 66 62 63. É fácil. Bacana. Maria da Conceição Moreira. Repete seu telefone. 21 999 66 62 63. Bacana. Ela que ela é especialista também em psicologia oncológica e agora com pós-graduação em espiritualidade na saúde. Obrigada, amiga, pela sua disponibilidade. Em breve estaremos no nosso congresso, se Deus quiser. Ah, que ótimo. Que deve ser, acho que talvez em março, talvez. É 2 por ano, né? É. Bacana. Que bom. É. A gente não pode parar, não, de aprender. Obrigada, Cristina, também. Que belo trabalho. Te parabenizo pelo trabalho que você está fazendo aí. Né? E é isso que eu acho que os pacientes merecem. Obrigada, Conceição. Muito bom te conhecer. Né? Essa troca, dividindo as experiências é muito enriquecedor para a gente, né? A gente pode aprender muito e melhorar o nosso trabalho a cada dia ali no hospital. Muito bom. Que bom. Bacana, gente. A gente se despede agora. Podcast Saúde e Espiritualidade, né? Principalmente aqui junto com a minha amiga aqui do HPM. Essa implementação, não sei se a palavra é essa, né? Que ocorreu em 1º de abril de 2023, o NAER, Núcleo de Apoio Religioso e Espiritual na Assistência aos Leitos, que não é proselitismo religioso, mas é uma escuta amorosa e buscar de cada paciente a sua crença, a sua religião, a sua espiritualidade para fortalecer naquela jornada ali, naquele tempo que a pessoa passa ali dentro do hospital e na sua vida. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.